Quero mostrar para vocês um projetinho que eu estou fazendo essa semana, que é feito com Tauri. Tauri, não sei se todo mundo conhece, o Tauri, ele é uma alternativa ao Electron, feita com Rust. Então ele é basicamente uma tecnologia que permite que a gente desenvolva aplicações multiplataforma, hoje focado em apps desktop, Windows, Mac e Linux principalmente, mas logo ele vai ter para mobile também. Por enquanto vou me abster de falar sobre mobile, mas para desktop eu já era um tempo que eu queria testar ele e comecei a desenvolver meu primeiro aplicativo. E a ideia é que ele funcione como um misto, na verdade. Você usa tecnologias web para construir a interface, HTML, JavaScript, React para construir a interface da aplicação. Porém, a comunicação com features nativas do sistema, ela é feita via Rust. Então, quero mostrar um pouquinho para vocês como é que está ficando esse projeto. Ele chama Upload Widget. Qual que é a ideia desse projeto, né? Desse widget? Eu sinto muita falta, às vezes, de ter um appzinho onde eu possa fazer upload de arquivos rápidos para enviar esse arquivo para alguém, o link desse arquivo. Porque às vezes eu gravo um vídeo aqui, quero enviar para alguém do time e tal, e eu quero só ter um link, mesmo que esse arquivo se auto-apague depois de alguns dias. E é a ideia desse aplicativo. Criar um widgetzinho onde eu posso arrastar o arquivo, ele faz upload do arquivo para algum lugar, que a gente ainda vai conversar sobre qual que é esse lugar, e depois, sei lá, de 7 dias o arquivo se apaga e acabou. Tudo bem. É um link rápido, assim como é o WeTransfer lá, né? Só que de uma maneira mais simples. Por isso eu criei um app desktop, para não ser um site. E aí eu vou mostrar basicamente o que eu fiz até agora, o quanto que eu toquei em Rust, o quanto que envolveu de código Rust, o quanto que envolveu de código front-end, tá? E aí eu vou basicamente primeiro começar rodando o projeto, para vocês verem. Então eu estou usando Ban aqui para gerenciamento de dependências, mas você pode usar o que você quiser. Então eu vou usar o Ban Run Tauri Dev. Ele vai levantar o meu servidor front-end, que é o React, que eu estou usando o React aqui para o front-end da aplicação. E vai levantar a aplicação Rust. Né? Então aqui ele está pegando o cargo lá, que é o Package Manager do Rust, vendo se eu tenho alguma dependência nova. Se não, pronto. Minha aplicação já está rodando. Só que essa aqui é uma aplicação que a gente chama de tray, né? A aplicação que ela roda no menu aqui, que no Windows fica do lado do relógio, né? E tudo mais, que é esse menuzinho aqui em cima. Então a aplicação é esse coelho aqui, ó. Porque eu dei o nome da aplicação de Rabbit Hole, buraco de coelho. Então essa aqui é a aplicação. Então basicamente vai permitir que o usuário arraste um arquivo aqui para dentro, ou selecione um arquivo do computador, colhe um arquivo que já está na clipboard dele e acesse os uploads mais recentes dele. E aqui tem algumas coisas que eu só coloquei para encher linguiça. Até como o Victor falou, o estilo dessa janela está bem nativo, porque eu tive que seguir algumas regras que eu inclusive compartilhei no meu Twitter para que uma aplicação web se pareça o mais possível com uma aplicação Mac OS nativa. E aí se vocês forem lá no meu Twitter, ó, compartilhei algumas dicas, por quê? Tem várias dicas CSS que vale a pena você seguir. Por exemplo, aplicações nativas, o usuário não pode selecionar texto. Então vocês veem que eu venho aqui, ó, arrasto o mouse, eu não consigo selecionar o texto que está ali dentro. Outra coisa, não tem estado de foco. O font size, 14 pixels padrão para Mac, border radius 7 pixels, font family, não usar cursor pointer, então vocês vão ver que os botões aqui, ó, é tudo cursor default, né? Então não teve... Clicar fora da janela não deveria fechar ela. Então, para essa aplicação, eu penso que não, porque se ela é uma aplicação de drag and drop, eu vou ter que clicar fora para arrastar um arquivo. Se eu clicar fora para arrastar um arquivo e ela fechar, eu não consigo arrastar o arquivo. Então eu mantive assim. Mas o código para fechar ela com o clique fora tá comentado, né? Porque eu tentei fazer, eu fiz e daí depois eu pensei, cara, não faz muito sentido. Então basicamente isso aqui é a aplicação, é uma aplicação React, como vocês bem podem ver. Aqui eu tenho um app, TSX. Esse app é essa aplicação aqui. Então vocês vão ver que ela tem uma div que começa com uma div que é a parte de drag, ó. Essa div aqui é o drag, eu estou usando o React Drop Zone, que é uma lib para lidar com drag and drop. E já está semi-funcional a parte visual, né? Então arrasta o arquivo aqui, ó. Ele já dá um highlight ali, ó. E daí ele mostra o nome da imagem. E eu fiz uma barrinha de progresso lá no ícone, lá em cima. Não sei se vocês conseguem ver. Mas quando eu arrasto um item aqui, ó,
ele gera um progresso lá em cima, o íconezinho, um progressinho. Porque assim, se eu arrasto o item e fecho o menu, ó, eu consigo mesmo assim ver o progresso de upload lá em cima pelo ícone. E aqui a aplicação React, como qualquer outra, criei alguns componentes. Aqui, por exemplo, cada menu desses aqui, eu criei um menu item, porque aqui dentro eu usei uma biblioteca chamada React Hotkeys Hook. Essa biblioteca aqui, ela permite que eu dispare algum evento com alguma hotkey. Então aqui, por exemplo, se eu abro o menu e aperto Command O, que é essa hotkey aqui, ó, ele abre o file picker para eu selecionar algum arquivo para fazer upload. E sim, ela vai servir para múltiplos arquivos, né? Então se eu seleciono 2, ó, ele mostra ele também. E aqui tem a Progress Bar, Separator, alguns componentes. E aí tem a parte do Rust. A parte do Rust, como é que ela funciona? Esse aqui é meu arquivo Rust, o único arquivo que eu tenho, por enquanto eu deixei tudo num arquivo só para ser mais fácil. E aqui eu precisei customizar algumas coisas, né? Parte desse código já vem pronto, mas eu precisei customizar algumas coisas. Primeiro, a aplicação que vem por padrão do Tauri é uma aplicação em janela, assim como um VS Code da vida, não é uma aplicação tray. Então eu tive que importar esse System Tray de dentro do Tauri, além de outras importações aqui do System Tray, para criar o meu menu. Então aqui vocês vão ver que quando eu inicio minha aplicação, aqui eu estou iniciando a aplicação, isso aqui vem junto já com o Tauri, eu uso esse System Tray e dou um System Tray New com o title Rabbit Hole, né? Então se eu passo o mouse por cima, ele mostra o Rabbit Hole. Mas isso aqui é o que faz a minha aplicação aparecer aqui em cima. E aí, o ícone da aplicação ele está configurado aqui dentro desse tauri.conf.json. Aqui dentro eu tenho o System Tray e eu passo qual que é o ícone. Se o ícone ele deve se comportar como um template, o que isso quer dizer? Template quer dizer, ele vai deixar o ícone branco quando eu estiver no tema dark, ou vai deixar o ícone preto quando eu estiver no tema light. E aí aqui dentro tem algumas coisas que são importantes. A primeira, aqui no tauri.conf.json, eu consigo customizar as janelas. As janelas quer dizer todas as janelas que a minha aplicação pode abrir. Eu só tenho uma janela, que é essa aqui, ó. Quando eu clico, abre. Essa aqui é a minha janela principal. O nome dela eu botei como menu bar. Eu defino se ela é full screen, se ela é redimensionável, a largura, a altura, se ela é visível por padrão, então false, né, porque a aplicação inicia com ela fechada. Se eu quero esconder o título, se ela tem que ficar sempre à frente de outras janelas. Isso aqui é legal, porque eu abro ela, pode ver mesmo que eu clico no VS Code, ela se mantém na frente. Isso por causa desse always on top como sendo true. Se ela é fechável, se ela é minimizável, se ela tem decorations, né, do Mac, como as bordinhas e tal. Se quando ela abrir tem que dar o focus automático, se ela deve ser transparente, e aqui sim, porque eu fiz para que a janela siga aquele padrão de glass effect do Mac, né? Então se tem alguma coisa passando atrás dela, Lili, ó, ela dá esse efeito de blur. Isso aqui é muito característico do Mac. E aí como é que eu fiz nessa questão do efeito de blur? Primeiro, transparent como true. Isso aqui é a parte mais importante, para que a janela seja transparente. E aí lá na configuração do Tauri, eu usei um plugin chamado Window Vibrancy, que é criado pela comunidade do Tauri, e ele tem uma função chamada Apply Vibrancy. Como esse widget eu estou criando somente para Mac, eu uso somente essa função aqui, porque o Vibrancy é o do Mac, mas tem funções também para Windows, e aqui eu faço o seguinte, uma config, se o sistema operacional for macOS, eu aplico essa função. E aí, essa função sozinha já faz na janela esse efeito de glass, de quando eu passo uma coisa por trás dele ali, ó, ele fazer esse blur, igual as janelas do Mac. Então, cara, eu achei muito massa do Tauri isso, no Electron, eu lembro que eu tentei fazer isso, eu me ferrei bastante para conseguir chegar nesse resultado. E outra coisa que eu tive que fazer é instalar essa extensão chamada Tauri Plugin Positioner. Essa extensão permite eu posicionar a janela em locais comuns do sistema. Então aqui, ó, o que eu faço? Aqui em cima, quando eu dou um left click no meu tray, então aqui ó, on system tray event, essa função dispara toda vez que houver um evento, clique ou qualquer coisa no tray, que é o meu menu, eu vou disparar, se for um left click, vou mover a janela para o tray center, que é bem no centro do meu botão, tá vendo? E aqui eu tenho outras opções, como por exemplo, tray right. E aí se eu salvo isso aqui agora, o Tauri vai reiniciar, e veja que quando eu clicar agora no meu iconezinho, ele já vai abrir, ó, alinhado à direita, tá vendo? Porque eu botei o tray right.
Só que aqui eu estou usando o tray center mesmo, que é bem centralizado. Cara, é basicamente isso. O Rust é só isso. Aí, como que a gente faz para comunicar o front-end com o código Rust, que é o que tem acesso, digamos, às funcionalidades nativas, né? Lá no front-end, isso é o que eu estou fazendo agora e vou fazer aqui em live, nas próximas lives, mas aqui dentro eu posso importar no front-end Tauri apps/api/event, e aí eu tenho emit para emitir um evento, e tenho aqui no front-end também o listen para eu ouvir um evento. Emitir e ouvir, emitir e ouvir. Aqui no front-end eu quero por enquanto só emitir um evento. Aqui, por exemplo, eu emito um evento chamado progress e posso enviar um JSON para dentro desse evento. Lá no Rust, eu faço um listen global, o nome do evento, progress, e lá dentro do payload é onde vai estar os dados que eu estou enviando aqui, que nesse caso é o progresso. Nesse caso aqui eu estou só utilizando a biblioteca de JSON do Rust para converter uma string em JSON, né, em dados. E estou tipando, o Rust ele é uma linguagem tipada, né? Então eu crio uma struct aqui em cima falando que o payload, que é o conteúdo que eu estou enviando para o evento de progresso, ele tem uma variável progress, que é um integer 32. Então, é basicamente isso. E aí, com base no progress, é que eu faço um switch case. Cada progresso, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, eu vou trocando a imagem do ícone. Essa foi a única forma que eu encontrei. Então, essa troca, nessa exibição de progresso aqui em cima, é basicamente uma troca de imagem repetidas vezes.